isso é o jeito mais fácil de você entender a identidade que você quer para sua marca. Eu separo muito 3 P's de um P, que é o P da promoção. Porque às vezes a gente faz análise SWOT hoje, aí passa 1, 2 anos, gente, tudo muda. Onde começar no marketing digital? Esse é o tema do nosso segundo podcast. E às vezes a gente já pensa que para começar no marketing você precisa contratar uma agência, precisa investir nisso, investir aquilo. A gente tentou trazer um modo simplificado, vamos dizer assim, simplificado entre aspas, né? Porque todo o processo de marketing exige estudo, exige atenção, exige um pouco de trabalho. E esse trabalho envolve muito o empreendedor. Não adianta só você jogar isso para uma agência. Então aqui eu trouxe alguns passos. E o primeiro desses passos, depois a gente pode até elencar esses passos. Prometo disponibilizar um PDFzinho com passo a passo que a gente organizou aqui. Seria a promessa o primeiro passo. E promessa, às vezes, a gente pensa que é algo muito complexo, uma coisa, nossa, eu preciso revolucionar a vida de alguém. Talvez não seja assim, talvez a gente possa entregar algo que faça sentido, mas que não seja uma super revolução no mundo, que você não precisa estar sempre inovando, você precisa entregar valor. Eu queria que vocês me comentassem aí alguns exemplos de promessas que vocês já viram, que vocês acreditam, como é que vocês veem essa questão da promessa? Quer dar seu exemplo? Pode ir. Oi, gente, bom dia. Quando eu penso em promessa, eu lembro às vezes do exemplo da Disney, que muitas vezes eu vejo que o empreendedor confunde promessa com serviço. Serviço, qualquer empresa pode prestar, né? E a promessa, ela é uma coisa que vem mais do que você espera que o seu cliente sinta, assim. E aí eu vejo isso no exemplo da Disney. Tipo, a Disney não vende parque, ela vende uma experiência mágica. E essa é a promessa deles. E aí tudo que vai ser feito, né, nos parques, enfim, toda a experiência, ela é baseada nessa promessa que eles têm de ser uma experiência mágica. Então, às vezes não vai ser uma coisa complexa, às vezes vai ser só o jeito que você quer que o cliente se sinta usando o seu produto, ou uma mensagem que você queira passar, enfim. Esse é um exemplo que eu acho que dá para entender mais ou menos como que funciona na minha cabeça, a parte de promessa. Eu concordo, eu acho esse exemplo ótimo, inclusive. Tem até livro sobre essa metodologia da Disney, né? Porque realmente é um grande case de sucesso. E eu concordo, assim, quando a gente fala de promessa, não necessariamente é uma entrega totalmente revolucionária, mas às vezes algo que até de repente já existe, que você viu de outra forma, e que você consegue entregar de outra forma, com outro cuidado ali, com outro olhar, com outro, de repente outro resultado. E é legal você trabalhar a promessa na sua marca porque ela vai desmembrar todo o restante do que você está entregando também, né? É isso. Eu gosto de falar que assim, a promessa é empatia. É você colocar o seu serviço numa visão de quem vai comprar o seu serviço. Sei lá, exemplos de clientes aqui da nossa casa. A gente tem o Instituto da Circulação, que é uma clínica vascular. Eles são uma clínica vascular, tem tratamentos de vasculares, ponto. O que eles prometem no lugar se pôr no lugar da pessoa? Um tratamento personalizado. Que aí a pessoa pensa, puta, eles têm um tratamento individualizado para o meu caso. Ponto. A Chipembro, que é uma empresa que vende cursos de biotecnologia da reprodução. Eles capacitam os profissionais do presente para a pecuária do futuro. Legal, é isso que as pessoas tipo estão querendo. Elas estão querendo uma capacitação para a carreira delas. Então eu acho que eu vejo muito esse exercício de E são empatia. promessas simples e que quando você, né, faz a promessa, você tem que cumprir ela. Então, você tem que também pensar nisso. Essa promessa, ela tá no alcance da empresa? Ela vai ser realmente colocada em prática? E eu vejo muito isso nesses clientes que você citou, que é uma promessa que às vezes você pensa, é um atendimento personalizado? Ótimo, cada um realmente tem, né, as suas prioridades. Então, é um jeito de ver os processos de circulação, as cirurgias, todas essas coisas que se fazem de uma forma particular. E isso, tipo, já é um diferencial que muitas outras empresas talvez não tenham. Então, é bem legal isso.
E por que que eu coloco a promessa em primeiro lugar? Tem muita gente que vai falar, mas e os 4Ps, eles não teriam que ter vindo antes? Eu acredito que não, que a promessa, ela vamos jogar assim, ela é quase como se fosse a ideia do seu negócio. Então, a partir do momento que você tem uma ideia consolidada, você consegue colocar essa promessa. E, pelo amor de Deus, gente, não existe nada fixo. Você tem que estar sempre revisando, sempre repensando. Às vezes você fez uma promessa, o público não gostou, mude. Não tenha crise de ego, não tenha, ai meu Deus, eu não posso mudar. Mude, seja flexível. Então, a promessa é uma coisa simples, entre aspas, né, para você dar o primeiro passo. Aí o segundo eu vou entrar nos 4Ps. Uhum. Só que eu queria ver se vocês concordam comigo. Eu separo muito 3Ps de 1P, que é o P da promoção. Eu jogo o P da promoção lá pro final aqui na minha metodologia. Vocês concordam, discordam? Como é que vocês avaliam isso? Eu acho que faz sentido, dependendo, assim, né? Eu vejo nos 4Ps um universo um pouco diferente quando a gente está falando ali de produto em si, né? De um produto físico que está sendo comercializado e de uma entrega de serviço. E aí, acho que a promoção, ela oscila um pouco dependendo de onde a gente está jogando ali, né? Quando a gente fala de produto, vamos dizer, uma loja de roupa, né? Eu vejo que a promoção, ela tá muito mais enraizada. E um serviço, a gente tem outras formas de trabalhar a promoção, né, do que necessariamente uma oferta em si, mas outras formas de promover aquele serviço ali, né? Então, eu acho que depende um pouco do universo que a gente está trabalhando. Eu concordo que depende. Realmente tem, né, muitos jeitos de se promover uma coisa, mas eu acredito que quando os outros P's, né, estão já estabelecidos, bem estruturados, facilita muito a promoção. Eu acho que realmente esses três são primeiro Uhum. para você realmente ter tudo estruturado, para depois você pensar, tá, como eu vou comunicar isso, né? Como eu vou vender isso? Qual a melhor forma? E toda essa estrutura vai ajudar você a decidir qual vai ser a melhor forma. Então, mas eu acredito também que existem casos É, que talvez seja válido já estar ali pensando na promoção enquanto você tá também resolvendo esses outros P's. Eu e concordo por que 100%. você tem essa visão? Fiquei curiosa. Não, eu depois eu tenho todo um que eu vou fazendo passo pelo. Ele tá no começo, esse P de Aham. promoção, mas eu respondo algumas coisas antes para montar a promoção. Seria por isso que eu jogaria depois. Aham, E sim. só que critério de contexto, o que seriam esses 4Ps que a gente acabou falando para eles, não explicou o que são eles, né? Produto, eu acho que esse é o primeiro, né, gente? Concordam? Sim. Que assim, você tem que saber o que que você vai oferecer, vai trabalhar, qual vai ser o seu serviço ou o seu produto em si, né? Preço, porque não adianta nada eu vender esse copo aqui por US$ 1.000. Ninguém vai comprar o meu copo porque ele não vale US$ 1.000. Você tem que definir um preço que seja compatível com o mercado. Aí o segundo vai ser a praça, né? Que você precisa distribuir, né, esse produto. Aí o quarto seria o que eu falei que eu ia jogar para depois, que é a promoção, né? A praça também você tem que ver se é viável a distribuição. Porque às vezes tem um produto super pesado. Como é que você vai vender isso daí no Mercado Livre? Uhum. Pode ser que venda, claro que pode, mas você tem que pensar a viabilidade disso. Se o frete vai tirar a tua margem de lucro ou não. Então são coisas a se pensar. E aí eu, na minha metodologia aqui, eu já iria para análise SWOT. O que vocês acham? Eu gosto muito de análise SWOT, acho que dentro do que eu estudei, assim, principalmente na época da faculdade, a gente focava mais não sei se foi a minha experiência, talvez, né? Mas eu tive mais contato, eu gostei mais dessa parte de análise SWOT. Eu ainda é uma coisa que eu aplico com os clientes, apesar de existirem várias outras metodologias hoje, né? Eu gosto muito. E por quê? Porque ela exige muita estratégia, exige um olhar diferente. Mas eu concordo que, assim, para a gente chegar numa SWOT, pelo menos o produto, a praça ali, eles têm que existir, né? Para daí a gente conseguir olhar para, até principalmente para o cenário externo. Então, uma distribuição, concorrência, pontos de melhoria, enfim. Mas eu gosto muito de análise SWOT, eu acho que é uma metodologia que funciona quando ela é bem feita e quando ela é revisitada também. Porque às vezes a gente faz análise SWOT hoje, aí passa 1, 2 anos, gente, tudo muda. Não tem como você não revisitar aquilo. Então, dependendo do que é o seu cliente, quem é o seu cliente, o que você vende, o que você faz, quem que você, né, a gente como marketing, quem que a gente está atendendo, ou se você é a empresa final, quem você está atendendo,
tem que ser revisitado, porque o padrão de consumo, né, a forma de consumo muda muito, principalmente se a gente estiver focando aí no digital. Mas eu gosto da análise SWOT, acho uma metodologia sensacional, assim, e lógico tem como aprimorar ali, né, considerando outras metodologias, englobando outras metodologias, mas ela funciona muito bem, eu sou a favor. Eu acho que a análise SWOT, ela possibilita você ter uma visão bem ampla do negócio. Porque ela, né, se trata dos pontos positivos da empresa e negativos de dentro da empresa e também olha para fora com as oportunidades e as fraquezas. Então, acho que você ter isso anotado, ter isso estabelecido, vai também ajudar a você entender quais são os seus objetivos, quais são as metas que você tem. Então, eu vejo muito como uma visão macro, assim, sabe? A análise SWOT como uma visão macro que vai viabilizar outras decisões dentro da empresa, dentro do próprio marketing. E é muito legal também poder fazer isso, igual você falou, refazer com o tempo, porque muda, muda bastante. E, como eu falei, por mudar também possibilita novas possibilidades, né? Então, eu acho também que é uma ferramenta muito importante e que toda empresa deveria ter e sempre estar fazendo. E eu tenho uma dica de ouro para as empresas, assim. Comprem post-its e uma canetinha e uma régua, né? Senão tua linha vai ficar toda torta. Faz uma linha, faz outra linha, pontos fortes, pontos fracos, ameaças aqui, oportunidades aqui, né? Não é o contrário. Enfim, se qualquer coisa foi dislexia, perdoe-me. E vai colocando post-its disso. Monta a tua análise SWOT e coloca em post-its. E com o tempo vai acontecendo coisas, você está sempre visualizando aquilo e você vai mudando, você vai acrescentando um, vai tirando o outro. Porque aí você tem uma análise SWOT no que ela realmente tem que ser, né? Ela tem que ser uma situação dinâmica. Porque o que é ameaça hoje pode ser uma oportunidade amanhã. Você pode fazer uma releitura de uma ameaça. Opa, a gente consegue desenvolver uma solução aqui que, opa, virou uma oportunidade. Então a gente tem que estar sempre revisitando isso e pensando. Às vezes você consegue potencializar o que você faz apenas de deixar esse negócio visual. Se você fizer ali um PDF, entregar no grupo do WhatsApp, daqui 2 meses, ninguém mais lembra daquilo. Então, E eu tava vendo uma aula esses dias sobre organização e planejamento, e aí lá falava sobre objetivo, daí depois vai para meta e depois vai para rotina. E eu acho que se você fizer uma análise SWOT e deixar lá, não vai resolver. Então, olha a análise SWOT e aí vai, define as metas, define os objetivos até chegar na rotina. O que eu posso fazer hoje e amanhã e depois que vai me ajudar a chegar mais perto da resolução daquela fraqueza, por exemplo, que a gente anotou lá na análise SWOT. Então, não só ter a análise SWOT, mas resolver ela da melhor forma. eu gostei. Inclusive, é um tema pra gente pegar objetivo, meta e fazer legal esse tema depois, também. já deixa anotado aí esse próximo tema. Mas vamos lá, vamos de onde começar. Aí, eu acredito que esse é o meu caderno de anotações, tá, gente? Eu acho que eu iria na entrega como você vai entregar o seu produto ou sua experiência. Não entrega assim de chegar com um caminhãozinho e entregar o seu produto, não. Como essa entrega vai encantar o cliente? Com que você vai ter. Talvez a gente junte aí o tal do fator wow. O que que é esse fator wow? Alguém pode me explicar o que é esse fator wow? É wow ou wow? Sei lá. Eu acho que wow. Sei lá. Fator wow. O que é esse fator? Eu vejo que é assim, vai um pouco além do que é o seu diferencial. Porque a gente está muito habituado já a falar de diferencial, né? Todas as marcas, meu diferencial é o atendimento, meu diferencial é isso, meu diferencial é, sei lá, eu escrevo um bilhetinho à mão. Ótimo, maravilhoso. Eu acho que realmente todas as marcas têm que trabalhar nesses diferenciais. E o fator uau é algo que não é só um diferencial, é uma coisa que encanta, que realmente, assim, fora da curva. E não porque poucas pessoas fazem, mas porque a forma que você fez foi uau! Foi incrível, encantou, né? Que entra daí do seu exemplo da Disney. Por isso que eu gosto desse exemplo, porque a Disney vende esse encanto de uma forma que é muito visível para qualquer pessoa que vai estudar a metodologia ou vai, sei lá, consumir aquele produto, né?
Então, para mim, o fator uau é algo que encanta a mais, assim, né? E é super possível para todas as marcas. Saber fazer bem feito, daí dá certo. Uhum. Temos exemplos? Ai, meu Deus. Eu penso, Pressão. Pensar. quando eu penso nesse fator, né? Uau! Eu penso muito nessa coisa de diferencial, que eu acho que já tá ali, né, na nossa cabeça isso. E daí vamos pôr um exemplo aqui. Primeiro, eu acho que você precisa, voltando naquilo, né, de ter a empresa super estruturada e saber quem você é, tipo, quem a empresa é, no caso, né, a marca em si, para poder descobrir qual que é esse fator uau, qual que vai ser a característica ali que eu quero que todo mundo fale sobre. Então, eu acho que eu vejo muito isso. O que o meu cliente, quando eu entrego uma coisa para ele, vai falar para outra pessoa sobre o meu Uhum. trabalho? Eu acho que é aí que tá o fator uau. O que as pessoas falam sobre o meu trabalho, né? O que o meu público fala sobre isso. E aí vem na minha cabeça um cliente daqui, que é o Colégio Educar, que eu vejo que eles são um colégio muito bem estruturado. Eles sabem realmente o que eles fazem, aonde eles querem chegar e como eles querem chegar. E eles têm valores muito bem estruturados. Então, tudo isso ajuda para promessa deles e para esse fator também. Então, ajuda também a gente quando a gente vai fazer um conteúdo. Eu acho muito fácil fazer um conteúdo para eles, porque é uma coisa que eu sei que vai ser assertiva, porque eu conheço o que eles querem, entendeu? Eu conheço o que eles querem passar para o público. E eu acho que é isso que faz o fator uau, você conhecer muito bem o seu trabalho e pôr identidade nisso. Porque, ai, colégio. Tem quantos colégios aqui em Londrina? Sabe? O que as pessoas vão achar de diferente? Porque Por, é o que é. por Por que 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 vai que você. escolher É, esse e por não que que. aquele É, outro, né? exatamente. Então, eu acredito que você olhar para o que o público fala sobre a sua empresa, sobre o seu serviço, vai mostrar muito aonde você tem que focar para ter esse fator, eu acho. Que é uma das coisas mais. Que mais vai mostrar se você está no caminho certo. É legal isso que você colocou, Ana, porque é exatamente assim. É mais do que um diferencial, é mais do que uma promessa sendo cumprida, é algo que é concreto em todas as interfaces da Uhum, marca, sim. né? Então, é dentro do, vamos supor, a forma que ela se comunica no digital, é a forma que Uhum, os professores estão ali ministrando as aulas, é uhum, o que está é. sendo ensinado, é a metodologia aplicada. Então, eu vejo que até você colocou a questão da entrega, o fator uau ele está muito atrelado a isso, porque justamente ele engloba todos os canais, todas as interfaces que a marca tem com o público. Então, por exemplo, uma marca que é conhecida, assim, que fica fácil para todo mundo entender, a Farm. Se você vai na loja, gente, todas as, tipo, é uma franquia, né? Então as lojas têm o mesmo padrão de identidade visual entre si, todas as unidades, tem o cheirinho. Aí se você compra no delivery, perdão, no e-commerce, né? Se você compra online, o cheirinho vai chegar na sua casa do Uhum. mesmo jeito. Então você vive aquela experiência exatamente como se você estivesse no presencial. E isso eu vejo que é um uau, sabe? Porque poderia só chegar na sua casa. Mas eles têm essa preocupação de estar presente em todas as interfaces, independente se você comprou online ou se você comprou presencial. Vai ter o cheirinho da Farm, que é um cheirinho super característico, né? Que as pessoas gostam. Então eu vejo que é uma coisinha que parece muito pequena, tipo, ah, vamos passar um cheirinho, mas que causa toda uma experiência. E eu vejo, assim, depois que a Farm, por exemplo, começou esse movimento, não sei se foi ela, mas que eu vi, assim, muitas marcas menores ou marcas locais também têm usado dessa mesma estratégia, porque realmente passa toda uma experiência, passa uma sensação que causa uau, né? Uhum. Eu gosto de dizer assim, o fator wall, ele cria memória. Uhum. Quando, pelo menos não é uma memória negativa, tá, gente? É uma memória positiva. Memórias negativas não queremos. E às vezes pode ser coisas simples. Vamos lá, você vai num restaurante. Você chegou lá, pediu, uma pessoa de repente já traz um belisquinho ali pra você antes. Você criou uma memória. Olha Uhum. que legal, eles trouxeram. Meu, tem um lugar que leva uma massinha de pastel. Que é coisa mais simples do que isso. Sim. As pessoas adoram. Às vezes um atendimento diferenciado, a pessoa chega, você está ali com um sorriso bonito, você oferece um café, um cappuccino,
você começou a criar uma memória na pessoa. Então, se você se atentar a esses detalhes, você começa a fazer um fator uau. Ou às vezes é uma empresa que é um produto, sei lá, um detergente de limpeza. Meu, é muito difícil você criar um diferencial nisso. Aí, às vezes, você vai para uma pegada mais, sei lá, a gente tem uma pegada socioambiental, a gente tem uma redução de carbono, a gente tem um projeto social. Você criou um tipo de memória. Então, você tem que sempre buscar criar memória. A partir do momento que você cria memória, você cria fidelização. Minha opinião. Concordam? Discordam? Concordo. Eu acho Concordo, que aí vai estar muito ligado, assim, percebi isso agora durante a conversa, que tudo que a gente falou tá muito ligado à experiência do cliente, né? Que é uma coisa muito legal de se estudar e que faz total diferença em tudo. Igual você falou, uma massinha de pastel já vai diferenciar. E é aquilo também, né? Você tem o mesmo produto que seu concorrente, você fala a mesma coisa que seu concorrente, o seu Instagram é igual ao do seu concorrente. Sabe, hoje em dia é muito difícil ter esse diferencial, porque antes, você tinha que inventar a roda, então você inventava um produto novo. Hoje é muito difícil inventar um produto novo. Antes, nem todo mundo fazia rede social, né, o marketing em si. Hoje, todo mundo já tem acesso a isso. Então, o que você vai fazer para se sobressair perante tantos concorrentes que fazem a mesma coisa que você? Então, eu acho que a experiência do cliente é um ótimo jeito de colocar esse fator. E eu concordo, Ana. E assim, o que eu vejo? A experiência do cliente, ela engloba tudo. Então, vamos supor, você foi na dermatologista, você entrou no Instagram daquele dermatologista, ele tá atualizado, ele tá trazendo conteúdo legal, você já gostou, causou uma boa impressão. Você chegou na clínica, você foi bem recebido, teve um cafezinho, você não precisou esperar. Então, isso também está dentro da experiência do cliente. Ou, às vezes, você entrou no site daquele profissional, o site está bem feito, está bem organizado, é a experiência do cliente. Então, todas as interfaces de contato da sua marca com o cliente tá envolvendo a experiência. Aí, beleza, nossa, foi incrível. O Instagram era super legal, eu não esperei, né? O tempo de espera foi ok ali, não fiquei 1 hora esperando o médico me atender. Aí chegou, a conduta foi péssima. Já era. Perdeu tudo que você investiu ali. Não vai contar, justamente porque você não conta essa história, você não cria memória. Então você pode ter acertado em outras interfaces. Né? Tipo, você cria uma memória péssima. Eu não lembro exatamente o número, mas assim, uma experiência negativa, ela reverbera sei lá quantas vezes mais uma experiência positiva. Então você destrói centenas de experiências positivas com uma negativa. E eu até sabendo disso, já estando há um tempo aí no marketing, sempre que eu vivo uma experiência legal e é alguém acessível, assim, uma marca menor, assim, eu comunico pra pessoa. Eu falo, nossa, eu vim aqui, eu gostei muito que você fez tal coisa. Eu já fiz isso uma vez na academia, uma vez eu tava em outra cidade e eu tenho costume de treinar descalça. Aí eu fui, treinei descalço, gente, meu pé ficou imundo. Eu falei, meu Deus. E eu nunca tinha pensado que isso podia acontecer, porque onde eu treino, normalmente, nunca aconteceu, porque meu pé fica limpo. Aí no outro dia eu cheguei na minha academia normal, né, na que eu frequento, e falei, gente, parabéns, é muito limpo aqui. Porque eu treino descalço, e contei ali, eles falaram, nossa, sério? Eu falei, pois é, também não imaginei. E assim, um negócio tão pequenininho que é a limpeza do espaço, que é mínimo, né, é obrigatório, mas eu me senti cuidada ali, né? Eu falei, nossa, causou uma ótima experiência. E aí também eu só tive essa percepção quando eu fui no outro lugar que não era. Mas assim, a todo momento, se a gente se colocar para observar, a gente está criando experiência, a gente está tendo interface com as marcas, seja se você está consumindo aquilo ou não, a gente está tendo interface e está criando experiência a todo momento. Então as marcas têm que ficar bem atentas com isso. Então, e tem até uma frase, né, tipo assim, você resolve um problema ou você vende um produto? Vender produto, beleza, todo mundo vende. Agora, resolver um problema é você colocar o seu produto dentro do exercício de empatia e se colocar no lugar do cliente. E empatia no marketing dá muito dinheiro, tá? Então, se coloque no lugar do cliente, que financeiramente é muito rentável isso. Eu também vi sobre esse diferencial não ser jogado para terceiros. Então, por exemplo, o marketing, ele pode achar um diferencial ali na comunicação digital, mas não o diferencial da sua empresa em si, do seu produto em si. E aí eu vi uma frase que era assim, é muito fácil escolher a cor de um post,
antes de você decidir qual que é o seu diferencial. Então, às vezes você pensa, vou divulgar, vou ali, né, contratar um marketing para fazer o meu Instagram e tudo mais, mas você não tem ainda isso estruturado, o seu diferencial. Então, é muito mais fácil você escolher a cor de um post do que você parar para pensar num diferencial que vai ser comunicado através desse post, né? Então, acho que daí volta lá no começo de ter muito bem estruturadas as coisas, né? Aí você me antecipou a ideia, parabéns. Porque é aí por isso, exatamente por isso que eu acho que a promoção vem depois. Ah, faz sentido. Agora você conseguiu deixar mais Sim. clara a minha ideia. É, porque a partir do momento que você tem tudo isso já desenhado, você vai conseguir montar uma promoção de maneira mais rápida e mais efetiva. E mais segura do que você está fazendo. Sim. Porque você fez uma análise. Tipo, eu nem anotei aqui, mas também é importante analisar a concorrência. Mas eu gosto de evitar esse de análise de concorrência, porque, meu, às vezes a pessoa fica maluca analisando concorrência. E ela esquece que o foco não é o concorrente, o foco é ela. É bom, por exemplo, você tem que estar sempre monitorando o que o concorrente está fazendo e tudo mais. Às vezes você precisa, sim, também dar algumas respostas para clientes, mas ele não é a prioridade. A prioridade é você, é o seu negócio. Existe espaço para pessoas boas, existe muito espaço. O que vai acontecer se teu concorrente é ruim? Ele vai cair fora. E se você também está com um produto mais ou menos, você vai precisar se reinventar ou buscar uma outra coisa para fazer. Então, Quando eu penso em concorrente, tipo, em clientes que ficam assim muito pilhados com isso, eu lembro de uma vez que eu vi um post sobre, eu também aprendi isso na faculdade, sobre concorrência indireta, que é, por exemplo, no Dia das Mães, a Cacau Show concorre com o Boticário, por exemplo. Então, tipo, não, isso de você focar tanto num concorrente, às vezes nem faz sentido, porque às vezes esse nem é realmente o seu concorrente naquela hora. Então, é realmente isso que você falou. É melhor você focar no que você faz e em como você vai fazer isso da melhor forma do que ficar olhando como o outro está fazendo. É importante ver como o outro está fazendo? Sim. Porque você tem que ter um diferencial, igual a gente estava falando agora. Mas não é o que vai fazer o seu trabalho ser melhor. não, perfeito. E até você criar, vamos supor, tá pilhado lá no concorrente, aí você cria o seu diferencial, identificar, ele não tem tal coisa, vou fazer isso. Não é garantia de nada. Então, assim, você tá olhando errado pro seu concorrente, porque eu vejo isso também. Tem a forma correta de você olhar para isso, né, pro concorrente. Assim como você deve olhar para todo o mercado externo, você tem sim que olhar para o concorrente, mas com um olhar estratégico, não necessariamente uma competição. Mas sim, por exemplo, ele tá faltando com isso, os clientes estão vindo para mim e falando, ele atrasou o prazo de entrega, por exemplo. Então, aí sim você pode criar um diferencial a partir de uma demanda real, mas não por uma coisa que você imaginou, ele não faz tal coisa, eu vou fazer assim. Se não tem garantia, não faz o menor sentido. Então tem a forma correta de você olhar para o concorrente. Eu vejo dessa forma, assim. Concordo. Eu vou acrescentar aqui nas minhas anotações um análise, se bem que tá meio que dentro da análise SWOT ali, um pouquinho talvez, mas enfim, vamos colocar um olhar pro concorrente aqui dentro dessa minha estrutura. E assim, olhando aqui, eu praticamente terminei a estrutura básica para você começar. Sim. Eu, enquanto empreendedor, o que que eu faria? Eu estruturaria isso antes para depois ir atrás de uma agência. O que que a agência vai fazer? Ela vai te ajudar nisso, com toda certeza. Ela vai fazer uma revisão, vai tudo, enfim, deixar isso de uma maneira mais clara, vai evoluir todos esses processos. Mas se você pensar pelo menos nisso, você vai conseguir ter uma conversa mais clara com a tua agência. Você vai conseguir saber onde você tá e vão conseguir chegar num ponto onde você quer chegar também depois, né? Não tá ainda aqui nessa etapa. O que que vocês acham disso? Você acha que ele já deveria ir atrás da agência para a agência resolver ou ele poderia pelo menos fazer um exercício em casa e pensar, isso aqui eu acho que em 2 horas ele resolveria. Eu acho que você acha que em 2 horas resolveria porque a gente tem esse conhecimento, mas uma pessoa, vamos dizer, que tá do zero, que ela teve uma ideia, às vezes, e vamos supor, eu sou farmacêutica e eu pensei que agora eu quero trabalhar como, sei lá, fazer unha. Vou mudar totalmente de área, por exemplo. Ela não tem, nenhuma das duas áreas proporcionou esse conhecimento.
Entendeu? Então a gente tem essa facilidade. Eu tô aprendendo a olhar dessa forma A gente às também. vezes subestima. Isso, Né? às vezes eu olho e falo, meu, isso é muito fácil. Eu falo, claro, eu tô há tantos anos estudando sobre isso. Então, assim, eu acho que é muito interessante buscar a agência. Com certeza vai, né, para você criar isso tudo de uma forma mais estratégica, você vai ter um profissional ali te orientando, mas ter todo esse direcionamento, ter uma ideia de um produto, ter uma ideia de promoção, ou pelo menos assim, talvez você não vai conseguir necessariamente de primeira ter conceber tudo o que você quer, mas talvez você vai conseguir olhar para o que você não quer. Eu não gosto disso, eu não gosto, eu não funciona assim, eu não quero trabalhar de tal forma, eu, sei lá, tudo que você tiver de material para antecipar para a agência só vai ajudar a enriquecer o processo, isso com certeza. Mas eu acho totalmente válido a pessoa ter esse conhecimento que é o conhecimento básico assim de marketing, né? Então, se você está buscando empreender, se você quer começar uma marca, começar um negócio, seja um produto ou um serviço, é fundamental que você tenha conhecimento em marketing e essa é a base, né? Para daí sim você buscar uma agência, com certeza. Até porque como que você vai cobrar da agência? O que que você espera? Vamos supor, eu quero estar no Instagram fazendo vídeo. Tá, mas tem muita coisa pra gente chegar, né? O vídeo é o resultado de um projeto por trás, né? De um processo e estratégia, planejamento e tudo mais. Então, até para você cobrar da agência, falar, tá bom, tá ruim, tô gostando desse serviço, eu poderia melhorar em tal coisa, como que você vai cobrar se você não tem um mínimo de conhecimento? Então, é legal, sim, acho que essa estrutura é a base para você daí sim partir para agência. Eu concordo com isso de que não é tão simples assim quanto a gente pensa. Foi voto vencido. Porque eu já fiz alguns projetos de branding, criação de marca. E eu tenho ali, tipo, eu faço alguns questionários para passar para o cliente. E, cara, é muito difícil para eles responderem. De verdade, assim. Às vezes, muito por uma questão de realmente não saber onde quer chegar ou como quer chegar lá. Então, eu não acho que é um processo rápido, mas eu acho que é um processo importantíssimo para quem quer começar qualquer negócio. Eu acho que é a base, realmente. Não só para você ir atrás de uma agência, mas para você realmente ter uma estrutura de empresa. Então, eu não acho que seja simples, mas eu acho que seja essencial. E eu acho que a gente, enquanto agência, também tem que ter essa preocupação de ver até que ponto aquele cliente sabe o que quer ou não, para ver se é um cliente viável ou não, entendeu? Porque a gente tem que respeitar a marca em si. E acho que a melhor forma da gente fazer isso é a gente entendendo como a marca funciona para depois a gente saber comunicar ela. E se a marca não tem aquilo estruturado, a gente não vai comunicar da melhor forma possível. E aí a gente vai estar fazendo o nosso papel errado, entendeu? Então, acho que eu vejo muito assim. Eu vejo também que existem muito tabu em relação ao marketing. Em que sentido? Por exemplo, agora eu acho que diminuiu, mas teve uma época que tinha muita gente vendendo serviço, vendendo produto, infoproduto, principalmente no digital, com uma pegada meio de charlatão, sabe? E isso causou um impacto. Eu vivi isso assim, não sei se eu que me resolvi um pouco ou se o cenário realmente melhorou nesse sentido, mas assim, quando começou muito essa alta de infoproduto, era uma surra de conteúdo, de promessa, de coisa impossível que deu uma prejudicada assim no mercado e as pessoas tipo se distanciaram, causaram essa repulsa, causou, né, essa repulsa do tipo, o marketing promete e não entrega. Então, a gente como profissional, a gente tem que entender também o contexto que o marketing tá no momento, né? Na cabeça das outras pessoas, na cabeça dos outros empresários de outras áreas que vivem outro universo, porque a gente vive isso daqui. Então, a pessoa, sei lá, é médico. Daí, agora eu tô abrindo minha clínica de dermatologista, eu quero abrir um Instagram para isso. A pessoa nunca estudou sobre empreendedorismo.
Por mais que é um médico que tem muito conhecimento, tem uma bagagem, estudou muitos anos, mas ele não estudou necessariamente Sim. empreendedorismo, ou negócio, ou mercado, ou concorrência, ou SWOT, nada disso. Então, a gente também, como profissional, a gente tem que se colocar nesse papel, igual você falou, de entender a demanda, entender o contexto, entender o conhecimento vamos supor, do nosso cliente, né, como agência, de quem está contratando ali, entender qual que é o nível de conhecimento daquela pessoa. Senão, o projeto, igual você falou, a gente vai fazer post, vai fazer conteúdo e tal, mas talvez não vai estar entregando. Às Sim. vezes você nunca vai conseguir cumprir a expectativa daquele cliente, justamente porque faltou esse alinhamento do que ele realmente quer, porque às vezes nem ele sabe. Então, a gente, como profissional, a gente tem que mostrar, ó, existe essa possibilidade, existe esse caminho, em tanto tempo a gente vai ter tal resultado, ou estima-se esse resultado, porque essa questão de tempo acontece muito também. As pessoas acham que, vou fazer um Instagram, em um mês eu vou ter 1.000 seguidores, eu vou lançar um produto, eu vou fazer 1 milhão em um mês. Gente, não é assim que funciona, né? O processo de um projeto de marketing, de contratar uma agência, vamos dizer, ele tem um prazo, ele é uma construção. Então, é um médio prazo, é tal resultado. Longo prazo, que pode ser aí 1, 2 anos ou até mais, né? É um outro resultado. Então, se você busca, vamos supor, construir uma marca, é um prazo longo, né? Uma construção de muitos anos. Então, tem muitas peculiaridades, assim, que daí a gente, como profissional, tem que se colocar para observar e alinhar com o cliente. Eu acho que uma coisa muito importante que você falou, Júlia, e que quando eu fiz esses projetos de branding eu vi que ajuda, é realmente o cliente olhar para o que ele não quer ser. Eu acho que isso é o jeito mais fácil de você entender a identidade que você quer para sua marca. Você olhar para o que você não quer ser, para o que você não quer comunicar, para o que você não quer dizer para o seu cliente. Eu acho que é esse o caminho para quem às vezes não sabe, tipo, meu Deus, qual que é a fraqueza da minha empresa? Qual que é, sabe? Porque não é igual a gente estava falando, a gente estudou para isso. Então, pra gente talvez seja mais fácil. Mas ali, enquanto a pessoa vai virar um empreendedor, realmente ela tem que buscar essas ferramentas e pensar da melhor forma. E eu acho que a melhor forma de se entender isso realmente talvez seja olhando para o que você não quer ser, porque você não quer fazer. É porque o mundo acadêmico não prepara os profissionais para o empreendedorismo. Por exemplo, você está estudando nutrição. Você não está aprendendo sobre como abrir uma clínica. Você está aprendendo a ser nutricionista. Você está estudando psicologia. Você está aprendendo sobre psicologia, qual metodologia você vai seguir, né? A abordagem que você vai atuar. Você não está aprendendo ali sobre como é ter uma clínica, vou alugar uma sala, quanto que eu vou investir, quanto que vai ser minha hora. Você não tem essa visão. Isso daí a gente da área de administração, relações públicas e tal, a gente tem essa bagagem, mas os outros profissionais, tipo, da área da saúde, assim, eles não aprendem isso na universidade. Então, na hora que eles chegam no mercado de trabalho, essa base é fundamental. Gostei das ideias. Então, talvez eu vou revisitar aqui o meu pensamento, que até fiquei pensando, realmente, tipo, em teoria, beleza, tá aqui o passo a passo. Só que você, por exemplo, montar uma análise SWOT, que nem a Ana falou, às vezes você não consegue achar seus pontos fortes. Às vezes você precisa fazer alguns exercícios. Você falou 2 horinhas? Uma semana só para análise SWOT. Realmente, assim, e vamos supor, às vezes você é uma empresa, porque a gente está falando um pouco aqui de uma empresa que vai começar, né? Você está abrindo um negócio, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Às vezes você é uma empresa que simplesmente começou, tipo, um negócio familiar, que, você é meu pai, você é minha mãe, nós três estamos aqui e começamos tal coisa. E aí, em algum momento, você entende que aquilo ganhou uma força, fala, nossa, a gente tem um público legal, a gente tem um faturamento bom, mas a gente nem sabe o que é análise SWOT. Sim. E aí, talvez, em algum momento, você vai ter que parar para estruturar o seu negócio, em conceber que você tem um negócio, que você está empreendendo, porque às vezes os negócios simplesmente começam ali, e aí parar para pensar, tá, eu vou ter que ter um olhar estratégico, vou ter que olhar para concorrente, vou ter que olhar para ameaça, vou ter que entender o que é a minha empresa. Nossa, eu tenho uma empresa. Então, é uma concepção daquilo ali, né? E eu lembro que na época da faculdade,
no trabalho, que a gente fez um trabalho, não lembro qual que era o nome da matéria, mas era um trabalho de análise SWOT. Aí a gente tinha o trabalho prático de ir para uma empresa. A gente pegou a empresa que era, tipo, do pai de uma eu amiga. te vi Você também. teve, né? Te Imaginei. vi também. Aí a gente pegou a empresa do pai de uma amiga, que na época era uma empresa de fotografia. E bombava fotografia, né? Acho que tô ficando velha mesmo. Aí, nem sei se ainda existe essa empresa. E aí, assim, olha, é um trabalho da faculdade, a gente pode fazer aí? Pode. Beleza, a gente vai precisar conversar, tipo, com o administrativo ou com alguém do marketing e tal. Gente, eles eram extremamente fechados a passar informação, como se a gente fosse divulgar para o universo todos os dados sigilosos da empresa. Tipo, meu, era um trabalho de faculdade. Só que por que isso acontece? Porque é uma cultura organizacional mais fechada ali, né? Do tipo, e às vezes eles nem tinham todos aqueles detalhes do que a gente estava pedindo. Porque não tinha mesmo, porque era uma empresa familiar, era esse contexto, né? Que foi dando certo, foi crescendo e tal, e aí chegou a molecada lá fazer trabalho da faculdade e falou: Meu, o que vocês estão querendo de informação? Eles não tinham simplesmente. Então, é um cenário muito comum, né? Isso de o empreendedorismo no Brasil, ele vem muito dessa forma também. As empresas, pequenas empresas principalmente, elas Sim. acontecem desse jeito. Por isso que também eu falo que é um processo. Não tem como, tudo é um processo, né? Da mesma forma, eu vou começar na academia. Em um mês você vai estar no shape? Não, é muito pelo contrário. Demora É um processo, bastante. E aí, da mesma forma, tem que ter constância, tem que ter frequência, tem que estar comprometido, né? Tem que respeitar que é um processo, tem que entender que tem dia que você vai estar mais disposto, outro dia não. Então, o marketing eu vejo que funciona. Eu gosto muito dessa analogia. Eu gostei desse exemplo, porque daí também a gente entende que não é só a academia que vai resolver. Paguei a academia, entendeu? todo shapeado. É a alimentação, que é um outro fator. E aí também entra, voltando aqui para o marketing, seria meio que você olhar para os stakeholders, né? Então, tipo, a academia é uma das coisas, mas e o seu fornecedor? Ele é um fornecedor bom? E a entrega, o frete, por exemplo, que você estava falando. Então, realmente, são tudo meio interligado, né? É uma analogia que funciona. Sim, Esse tema rendeu, eu gostei bastante. Vocês gostaram? sim. Sim, Gostei também. Nossa, eu acho. Então, o próximo, vamos fazer um próximo de branding? O que vocês acham? com certeza. Que Que daí é o próximo passo, né? Eu juro que eu tô tentando deixar bem didático, bem organizadinho em uma página só, mas, gente, os assuntos rendem. Quanto tempo deu aí, Fabinho? 42. Olha, Meu 42 louco! minutos. Ai, O objetivo era 20 minutos. Pra mim deu 20 minutos. A gente atingiu a meta, a gente dobrou a meta, e depois, quando a gente atingiu o dobro da meta, a gente então, Próximo episódio, 24 horas com o dela. não, então, eu acho que agradecer, né, a disponibilidade de vocês aqui, tá de novo compartilhando aqui o conhecimento de vocês do dia a dia. E topa um próximo de branding? Com Sim, certeza. vai ser muito legal. Vamos colocar a Gabizinha aqui para fazer? Com certeza. É... Então, fechou. Então, obrigado aí a quem acompanhou. E o próximo vamos falar de branding.